próximos minutos nós vamos abordar então o tratamento cirúrgico das doenças da superfície ocular. E vamos começar então pelas deficiências límbicas. O tratamento cirúrgico depende muito do tipo de deficiência límbica, que pode ser parcial ou total. Se nós temos uma deficiência parcial, então nós podemos fazer um transplante de limbo conjuntival ou córnea conjuntival com um segmento só, como exemplificado na figura da direita. Em algumas situações, quando o epitélio cresce de forma irregular, anormal sobre a superfície corneana, nós podemos desepitelizar essa região de epitelização anormal, um procedimento chamado de epitelectomia setorial que o DUA propõe. E na maioria das vezes funciona muito bem, porque removendo essas células doentes, se espera que as células normais, onde o limbo não foi afetado, cresça e repovoe essa região de deficiência límbica parcial. Quando nós temos, no entanto, uma deficiência límbica total, aí nós precisamos realmente fazer um transplante de limbo total, dos 360 graus do limbo, senão nós não vamos ter um sucesso grande. Um outro aspecto é considerar se a doença é uni ou bilateral. No caso de doenças unilaterais, nós temos a grande vantagem de podermos obter o limbo contralateral da mesma pessoa, não tendo risco então de rejeição dessas stem cells. Então, obviamente que esse tipo de transplante de limbo autólogo, ele vai ter um prognóstico bem melhor. Aqui é um exemplo de uma criança com uma queimadura alcalina unilateral, à esquerda o pré e à direita o pós-operatório de um transplante de limbo autólogo, ou seja, dela mesma. Aqui um paciente também pós-queimadura em que tinha sido submetido a um transplante de córnea, com uma intensa fotofobia, neovascularização e edema de córnea. Só com o simples transplante de limbo autólogo, slide da direita, o olho ficou mais calmo, o paciente melhorou muito a sua sintomatologia. Então o olho que já tem uma superfície melhor para receber talvez um novo transplante de córnea. Aqui um outro exemplo de uma queimadura unilateral, à esquerda pré-transplante de limbo, e a direita pós-transplante de limbo autólogo. Então o prognóstico realmente é muito bom. Existe uma técnica que nós podemos lançar mão, chamada SLET, em que é o mesmo procedimento de um transplante de limbo autólogo, mas a região doadora vai fornecer um fragmento bem menor e nós vamos picotar esse fragmento e sobrepor numa membrana amniótica, e essa membrana amniótica colada na superfície do olho receptor com esses múltiplos pequenos fragmentos do limbo doador. É uma técnica alternativa bastante interessante que pode ser utilizada também para deficiências límbicas unilaterais. Em casos bilaterais, a situação é um pouco mais complexa, o prognóstico já não é tão bom, porque nós temos que lançar a mão de um limbo alogênico, não autólogo. E aí nós temos duas alternativas: ou nós conseguimos um doador vivo para esse limbo, de um doador que seja HLA compatível, porque aí a necessidade de imunossupressão sistêmica vai diminuir bastante. E nós temos a vantagem de podermos levar conjuntiva sadia também, do doador vivo. E a conjuntiva, ela é importante para esses pacientes, que geralmente têm um olho seco bem grave, e a conjuntiva ela leva também as células caliciformes que melhoram a lubrificação corneana. Quando nós não conseguimos um doador vivo, nós lançamos mão então de um doador cadáver, mas obviamente aí nós vamos necessitar de imunossupressão sistêmica. O doador vivo pode ser obtido de duas formas: ou o chamado limbo ceratoconjuntival, onde nós fazemos uma incisão na periferia da córnea para tentar levar a córnea periférica, o limbo corneano periférico, ou como no vídeo que está sendo mostrado da direita, que é o limbo conjuntival somente. Nós fazemos uma dissecção como se fosse uma trabeculectomia, avançando um pouquinho sobre o limbo corneano, mas ressecando somente a conjuntiva. Nós não fazemos aquela ceratectomia periférica e com isso nós não lesamos a córnea periférica. Quais são as vantagens e desvantagens de cada técnica? Quando nós levamos o limbo conjuntival, é uma técnica muito mais fácil de ser realizada e nós não provocamos absolutamente nada de deficiência límbica no doador. Nós não estamos lesando as células corneanas periféricas do doador. E os resultados são muito similares na nossa experiência e na literatura também. O limbo ceratoconjuntival, onde então nós fazemos aquela incisão, aquela ceratectomia superficial na periferia, é uma técnica mais difícil e nós podemos provocar sim uma deficiência límbica nesse olho doador.
Aqui alguns exemplos então de transplante de limbo alogênico com doador vivo, doador de limbo conjuntival. Esse é um paciente, um rapaz com síndrome de Lyell. O slide à esquerda é o pré-operatório e à direita com 10 anos de pós-operatório de transplante de limbo alogênico sem imunossupressão sistêmica. Então, resultado muito favorável, muito bom. Aqui um outro exemplo de uma paciente com uma queimadura alcalina bem significativa, à esquerda, e à direita o pós-operatório do transplante de limbo alogênico, doador vivo, também sem imunossupressão sistêmica. Mais alguns exemplos de pré e pós-operatório. E aqui embaixo um caso bem grave, já com uma queratinização importante da superfície corneana, mas mesmo assim melhora significativa da superfície ocular. A transparência não ficou perfeita, mas melhorou bastante. Esses casos nós sabemos que têm suas limitações. Aqui uma paciente, por exemplo, com Stevens-Johnson, em que ficou muito bem durante 1 ano de pós-operatório, e depois de 3 anos a inflamação da superfície ocular retornou e a córnea acabou descompensando. Então nós sabemos que o prognóstico desses pacientes não é excelente. Nós publicamos nossa experiência com 1 ano e com 5 anos de pós-operatório, mostrando uma melhora significativa da acuidade visual em quase 50% dos casos em 1 ano, e depois de 5 anos caiu para 30%. E a estabilidade da superfície ocular permaneceu entre 75% e 80% durante esse período de follow-up. Então é uma técnica que funciona muito bem, mas nós sabemos as suas limitações. Quando nós precisamos lançar a mão de um doador cadáver, nós temos algumas alternativas de técnicas cirúrgicas. Essa é a primeira proposta pelo Tseng, em que ele leva o anel completo dos 360 graus do limbo córneo escleral. É uma técnica trabalhosa, funciona muito bem, mas essa técnica que o Holland descreveu, nós achamos mais interessantes, onde ele leva 3 fragmentos de limbo córneo escleral. Então nós dissecamos mais ou menos a metade da espessura desse tecido doador, para não ficar muito elevado e ficar um degrau na periferia, mas não somente um anel doador. Nós obtemos então 2 anéis doadores de limbo córneo escleral, e a partir desses 2 doadores nós preparamos 3 segmentos para irmos mais para a periferia e tentarmos obstruir os 360 graus dessa superfície. Então essa técnica de Holland funciona muito bem. Aqui é um exemplo em que o transplante de córnea foi feito simultaneamente. Uma outra técnica descrita bem interessante é a técnica de Sandmacher, em que durante o transplante de córnea ele já faz uma trepanação excêntrica descentrada do doador e leva então aquela região de esclera e limbo do doador. E funciona de forma interessante também. Claro que todos esses pacientes precisam de imunossupressão sistêmica. Aqui alguns exemplos então de transplante de limbo alogênico com doador cadáver. Essa é uma criança que teve uma queimadura muito grave, com uma queratinização importante da superfície ocular, e vocês observam que melhorou a transparência corneana só com um transplante de limbo alogênico, com imunossupressão sistêmica, aqui já tentando preparar esse olho para um possível transplante de córnea. Aqui um outro exemplo, em que foi feito o transplante de limbo, concomitante ao transplante de córnea, no slide à direita embaixo. Esses casos eles têm um prognóstico reservado, mesmo com imunossupressão sistêmica. Essa é uma sequência daquela criança com queimadura alcalina gravíssima, com queratinização da superfície. Depois do transplante de córnea em cima à direita, a epitelização ficou muito prejudicada, mesmo com o transplante de limbo. Ele desenvolveu um defeito epitelial persistente, pela imunossupressão sistêmica acabou fazendo uma ceratite herpética e acabou descompensando esse transplante de córnea e acabou indo para uma ceratoprótese, que em muitos desses pacientes nós temos que lançar a mão. Nós temos uma experiência razoável de 38 olhos de ceratoprótese de Dolman nesses pacientes com deficiência límbica e que nós relatamos recentemente, mas não é
o propósito dessa aula. Se a superfície corneana está conjuntivalizada, ela é muito melhor do que uma superfície queratinizada para esses transplantes de limbo. E na maioria desses casos, onde existe então uma invasão da superfície corneana pela conjuntiva ou por queratina, nós precisamos fazer então uma ceratectomia superficial. Ao contrário dos pacientes que têm um defeito epitelial persistente, nós fazemos o transplante de limbo para epitelizar. Aí não há necessidade de ceratectomia superficial, a não ser a remoção daquele epitélio doente. Ao passo que esses pacientes que têm uma queratinização da superfície ou uma conjuntivalização, nós temos que tentar achar um plano para tentar obter uma córnea transparente abaixo desse tecido que proliferou sobre a superfície corneana. Esse conceito do Tseng e Tsubota, já de alguns anos atrás, é bastante interessante, onde eles comparam o epitélio corneano a uma flor, ou seja, para a semente vingar, precisa de um substrato, de um solo adequado e de chuva. O epitélio corneano também precisa que a sua stem cell ela receba lubrificação a partir da lágrima. Esses pacientes muitas vezes não têm uma lágrima adequada, então nós lançamos mão do soro autólogo, que funciona muito bem para esses casos, e precisa de um substrato adequado abaixo dessas stem cells, abaixo dessas células límbicas transplantadas. E aí entra uma alternativa que é a colocação da membrana amniótica, que provavelmente serve de substrato para essas stem cells. Aqui é um exemplo de uma paciente com uma queimadura unilateral grave, total, 360 graus, com uma conjuntivalização da córnea. Então nós realizamos a peritomia em 360 graus e depois essa ceratectomia superficial, tentando achar um plano de dissecção abaixo da conjuntivalização. Então esse é um preparo importante antes de realizar o transplante de limbo, ou seja, retirar o máximo possível o tecido doente, afastar a conjuntiva nos 360 graus para poder termos uma superfície receptora melhor para o transplante de limbo. Nesses casos, nós, na maioria das vezes, associamos ao transplante da membrana amniótica, porque a superfície corneana acaba ficando irregular e para o transplante de limbo funcionar melhor, nós julgamos que vale a pena nós colocarmos a membrana amniótica. Em relação ao prognóstico de sobrevida do transplante de limbo, de rejeição, a membrana amniótica não faz muita diferença. Aqui então a colocação da membrana amniótica sobre toda aquela superfície corneana que nós dissecamos e vamos colocar embaixo da conjuntiva que nós afastamos do limbo. Então a membrana amniótica ela tem propriedades anti-inflamatórias e ajuda muito nesses casos. Ela facilita a migração do epitélio corneano a partir desse limbo novo que nós vamos transplantar. Então nesses casos vale a pena, apesar de não mudar muito o prognóstico em termos de rejeição, mas eu acho que ela tem essas vantagens. Nós utilizamos de rotina o adesivo tecidual, a cola biológica, ao invés da sutura. É possível fazer a cirurgia com a sutura, mas a cola torna a cirurgia mais rápida para o paciente, mais confortável em relação ao pós-operatório, porque não tem suturas presentes e não tem necessidade da remoção das suturas e não tem risco de abscesso de sutura, então o risco de infecção acaba sendo menor. Então nós colocamos os dois componentes da cola, um numa superfície, outro na outra superfície, como mostrou o vídeo, de um lado e de outro. Então ali metade da membrana amniótica já foi colada, agora a segunda metade. Então é uma cirurgia bem mais elegante do que com pontos. Então se coloca a membrana amniótica em toda a superfície da córnea e também sobre o limbo. E após então nós vamos realizar o transporte desse fragmento de limbo conjuntival. Nesse caso a queimadura era unilateral, então transplante de limbo autólogo, também utilizando a cola biológica, que acaba sendo bem melhor, como eu mencionei. E aí a colocação então dos dois enxertos, um superior e outro inferior, porque é uma queimadura bastante extensa, então nós precisamos de dois fragmentos. Aqui o segundo fragmento também, preparando a colocação com a cola. E no final, uma lente de contato terapêutica. Na fase aguda de queimaduras e também de síndromes imunológicas como Stevens-Johnson, só o transplante da membrana amniótica tem sido relatado
como sendo de bom alvitre fazer, com bons resultados, porque reduz bastante a reação inflamatória e muitas vezes diminui a formação de simbléforo e não tem necessidade de um transplante de limbo mais adiante, né? Então aqui alguns casos relatados na literatura, aqui também um outro trabalho em necrólise aguda tóxica epidérmica, que é a síndrome de Lyell, utilizando a membrana amniótica acoplada nessa lente escleral. Então nós podemos ou suturar ou colar sobre a superfície ou colocar esse implante, essa lente escleral, esse molde escleral com a membrana amniótica suturada e funciona muito bem. Aqui un comprobado líder en la práctica de lentes especiales y ojo seco. Cuando la precisión importa. E uma paciente nossa com Stevens-Johnson, que na fase aguda do Stevens-Johnson, ela fazia defeitos epiteliais persistentes, úlceras recorrentes, uma neovascularização intensa, e só com a colocação da membrana amniótica houve um controle bastante significativo do quadro, o olho ficou calmo, a córnea ficou mais transparente, você consegue observar a pupila por transparência, e a sintomatologia melhorou muito dessa paciente, sem necessidade do transplante de limbo. Então a membrana amniótica funciona sozinha também em vários desses pacientes na fase aguda. A membrana amniótica ela pode ser utilizada em diversas outras situações. Aqui um exemplo de uma senhora, uma paciente com uma síndrome de Sjögren bem grave, em que chegou com o olho perfurado, que nós precisamos fazer o transplante, e esse outro olho com uma úlcera atrófica persistente, que não fechava de jeito nenhum. E aí nós lançamos mão da membrana amniótica, que dá para colocar com cola ou suturada, nessa época foi a sutura, e melhorou bastante o quadro dessa paciente, além do tratamento do Sjögren e todo o olho seco, obviamente. Uma outra aplicação interessante e muito boa da membrana amniótica é para a ceratopatia bolhosa. Nós removemos então aquele epitélio solto, edematoso, fazemos um sulco periférico, onde nós vamos encaixar a membrana amniótica, e aí eu prefiro fazer com sutura, é possível fazer com cola, mas numa córnea edematosa, nem sempre a membrana adere muito bem com cola. Então eu prefiro suturar com mononylon 10-0, sutura contínua, como se fosse um transplante de córnea. E a membrana amniótica ela ajuda muito na dor desses pacientes com ceratopatia bolhosa, na grande maioria dos casos. E aí não precisa lançar mão de recobrimento conjuntival, que esteticamente não fica muito bem. A vantagem da membrana amniótica nesses casos é que melhora a dor, na maioria dos casos, e mantém uma estética adequada sem precisar lançar mão do recobrimento conjuntival. Para a ceratopatia bolhosa, muitas vezes nós podemos fazer também uma ceratectomia superficial, um pouco mais profunda, como é esse caso, com um microcerátomo tirando 300 ou 350 micra superficial, e com isso aí acaba melhorando também a dor desses pacientes, com a simples remoção dessa camada mais superficial. Em pequenas perfurações, nós podemos também preencher o orifício com membrana amniótica e colocar cola, e depois por cima se coloca uma outra membrana. Então, por perfurações pequenas, a membrana amniótica também é capaz de selar as perfurações. Em alguns casos, nós lançamos mão da cola, o histoacril, não é a cola biológica, mas aqui o cianoacrilato, o histoacril, que ele vai selar aquele orifício. Quando o orifício não consegue fechar com a membrana amniótica, o cianoacrilato funciona muito bem. Esse é um exemplo de uma paciente com essa perfuração já com hérnia de íris. Então aqui nós, depois de ressecarmos aquela pequena hérnia de íris, é muito importante tirar todo o tecido necrótico e epitélio ao redor da perfuração para a cola funcionar. Se você colocar cola sobre o epitélio não vai adiantar nada, então tem que ser uma área cruenta. Nós utilizamos um pequeno fragmento de plástico, Steri-Drape, para selar aquele orifício por cima da cola, e depois uma lente terapêutica. Então é uma outra alternativa bastante boa para esses casos de perfuração. Aqui um outro exemplo, colocando a cola nesse fragmento de plástico e depois a lente terapêutica. Então, para algumas perfurações a cola funciona muito bem quando a perfuração não é maior do que 2, 3 milímetros de diâmetro. A membrana amniótica tem uma boa utilidade também nessa doença chamada conjuntivocálise, que tem uma frequência
relativamente, não grande, mas tem uma frequência razoável, eu diria, de pacientes depois de uma certa idade com sintomas de lacrimejamento, e nós observamos na lâmpada de fenda aquele excesso da conjuntiva inferior, fazendo atrito com a pálpebra inferior. Então nós ressecamos a conjuntiva inferior e colamos a membrana amniótica naquela região de excesso da conjuntiva que nós retiramos, e a membrana amniótica ela vai ter um efeito anti-inflamatório e vai proporcionar com que as células epiteliais conjuntivais cresçam sobre a membrana amniótica, diminuindo aquela frouxidão existente inferior e melhorando bastante a sintomatologia desses pacientes. Para a ceratoconjuntivite límbica superior também funciona muito bem a membrana amniótica. Nós podemos só ressecar a conjuntiva, mas para reduzir o atrito naquele limbo superior, nós gostamos dessa técnica de colar ou membrana amniótica ou um enxerto livre de conjuntiva bulbar inferior, mas não tem necessidade de levar limbo e nem a conjuntiva. Somente a colocação da membrana amniótica naquela região já diminui bastante o atrito da pálpebra superior com essa região da conjuntiva bulbar superior, e a membrana amniótica diminui bastante também a reação inflamatória nesses casos. Então funciona muito bem. Uma outra cirurgia para doenças da superfície ocular é o transplante lamelar anterior, que pode ser superficial, como esse exemplo, para opacidades superficiais, e funciona muito bem. Na maioria das vezes nós fazemos com a forma mecânica, com microceratum, porque dependendo da opacidade, o laser de femtosegundo não vai conseguir cortar essas opacidades. Então aqui eu preparo da lamela doadora, nesse caso 160 micra de espessura, utilizando uma câmara anterior artificial, com esse equipamento para preparar então essa lamela fininha da córnea doadora. Isso é possível fazer também com laser de femtosegundo na doadora. E depois, na córnea receptora, se resseca aquela lamela de opacidade. Aqui a córnea receptora, então, ressecando uma lamela mais espessa, de 350 micra. Esse é um exemplo de um paciente que tinha opacidade corneana pós-cirurgia de pterígio. Aqui ainda é o preparo de uma lamela doadora um pouquinho mais espessa. Aqui, agora é o receptor. Então, uma sequela de opacidade pós-cirurgia de pterígio. Então, aqui, utilizando o microceratum, como eu falei. Em alguns casos é possível usar o laser de femtosegundo, mas se a opacidade corneana é muito intensa, o laser não vai cortar. Então, aqui foi ressecado aquele fragmento superficial com o microceratum e se coloca a lamela doadora. Quando a lamela doadora tem até 200 a 250 micra, é possível colocar sem necessidade de sutura, como se fosse um flap de LASIK. Então, para essas doenças superficiais da córnea, o transplante lamelar anterior superficial funciona muito bem. Aqui é um exemplo realizado com laser de femtosegundo, que é possível, como eu falei, se a córnea não é tão opaca. Então, e o ideal é que o laser de femtosegundo seja utilizado em situações onde a opacidade é superficial, até 200, 250 micra. Mais profundo do que isso, o laser de femtosegundo vai deixar uma superfície muito irregular, então é melhor fazer com microceratum. Aqui mesmo com 250 micra, vocês veem a superfície não é tão regular quanto com o laser, com o microceratum. O PTK é um outro procedimento utilizado em várias situações de opacidades de córnea, opacidades superficiais. Então, opacidades de até 100 micra, 120 micra, o PTK consegue remover essas opacidades superficiais e melhorar de forma significativa a transparência corneana. É importante saber o papel do epitélio nesses casos, porque o epitélio muitas vezes ele funciona como máscara, ele diminui essas irregularidades do estroma superficial e então é melhor fazer um trans-PTK. Aqui com esse OCT vocês conseguem observar
que o epitélio está diminuindo essa irregularidade corneal. Então é melhor um trans-PTK do que o PTK tradicional. Em algumas situações onde a opacidade é mais profunda, nós temos que lançar mão do transplante lamelar anterior profundo, que tem várias vantagens em relação ao penetrante. É uma cirurgia extraocular, tem muito menos perda endotelial, bem menos risco de rejeição, então não tem risco de rejeição endotelial, porque o endotélio vai permanecer o mesmo do receptor, e menor risco de falência tardia, né? A perda endotelial vai ser muito pequena. Então vale a pena, em vários desses pacientes com doenças da superfície ocular, nós lançarmos mão do transplante lamelar anterior profundo, e essa técnica que eu gosto, que é um Big Bubble modificado, que é a PAC Bubble, descrita pelo Ramon Gunning. Então nós conseguimos a formação daquela bolha de ar, deslocando a DCM através da injeção da bolha de ar no estroma. Depois nós ressecamos aquela lamela mais superficial, injetamos metilcelulose para afastar a DCM do estroma e depois removemos o estroma com a tesoura e aí a sutura da córnea doadora sobre a DCM exposta. Então é uma cirurgia bastante elegante, com prognóstico bem melhor do que o penetrante. Uma outra vantagem é que se esse transplante rejeitar, nós podemos trocar dessa forma bem simples, ou seja, nós retiramos esse tecido doador edematoso que rejeitou e substituímos por um outro, ou seja, permanecendo o endotélio ainda do receptor. Essa era uma paciente com Stevens-Johnson, um olho seco muito grave, então o lamelar ele funciona muito bem para esses casos. Uma outra cirurgia de superfície ocular é a ressecção conjuntival. Em úlceras imunológicas periféricas, ressecando esse tecido que está levando vasos sanguíneos e em muitos casos ajuda a diminuir essas úlceras imunológicas periféricas. Em alguns casos de algumas úlceras, especialmente essas centrais e infecciosas, em que o tratamento clínico não funciona, o recobrimento conjuntival ele acaba sendo uma alternativa muito boa e nós gostamos dessa técnica em ponte vertical, porque quando o paciente pisca, diminui o risco desse enxerto, desse retalho deslocar. Então nós fazemos essa técnica de recobrimento conjuntival em ponte vertical e aí eu prefiro utilizar a sutura. Eu utilizo o nylon, que é mais delicado, dá menos reação inflamatória e nós queremos elevar realmente vasos sobre aquela úlcera que não está fechando. Por fim, algumas palavras sobre o pterígio, que é uma doença também da superfície ocular e que merece cirurgia. Existem várias alternativas cirúrgicas. A exérese simples é a que dá menos resultado em relação à recidiva, é que mais recidiva. Existem medicamentos como a beta-terapia, oncotiotep e mitomicina, que diminuem significativamente o número de recidivas. No entanto, tem seus efeitos colaterais. E nós temos outras duas alternativas que diminuem também a incidência de recidiva, como o autotransplante conjuntival e o transplante de membrana amniótica, e não tem os efeitos colaterais da beta-terapia, oncotiotepa e mitomicina. Aqui, alguns efeitos colaterais dessas drogas, e infelizmente não é tão raro, nós vemos necrose de esclera, necrose de conjuntiva e esclerite por uso de uma beta-terapia mal dosada ou mesmo por mitomicina C. Aqui dois exemplos, à esquerda uma necrose escleroconjuntival pós-mitomicina e à direita pós-beta-terapia, vários anos após a beta-terapia. Então são terapias que não me agradam muito, eu acabo preferindo o autotransplante conjuntival ou membrana amniótica. Eu particularmente prefiro o transplante conjuntival do que a membrana amniótica, ambos reduzem a incidência de recidiva, mas o transplante conjuntival reduz mais ainda. Esse é um trabalho interessante, que foi publicado em 2012, comparando transplante de conjuntiva e transplante de membrana amniótica em pterígio, em 538 olhos, mostrando que a recidiva foi 2 vezes maior naqueles casos que receberam só a membrana amniótica, em comparação aos que receberam transplante de conjuntiva. Então o transplante de conjuntiva acaba sendo mais eficaz nessa questão de recidiva. Aqui é um trabalho publicado também com 1000 cirurgias de pterígio, com transplante de conjuntiva autólogo, e o índice de recidiva 0,1%. Então não tem por que lançar mão dos quimioterápicos, mitomicina, beta-terapia, etc., se nós temos uma cirurgia que diminui também a incidência de recidiva e sem os efeitos colaterais dessas medicações. Então os dois últimos grandes avanços nos últimos anos para a cirurgia de pterígio foram o transplante de conjuntiva
e a cirurgia com adesivo tecidual ao invés de sutura. E o adesivo tecidual ele tem várias vantagens, né? Aqui um exemplo de uma cirurgia de pterígio. Eu gosto de começar pelo corpo, dissecando a conjuntiva do pterígio. E isso ajuda muito em pterígios recidivados, utilizar esse gancho por baixo para separar o pterígio da esclera e da musculatura, para não ter risco de cortar o reto interno. Então nós começamos sempre pelo corpo e depois nós vamos para a cabeça do pterígio. E eu mencionava as vantagens da cola. De novo, a cola nós não vamos deixar um corpo estranho no olho do paciente, a sutura, que vai ser bastante sintomático no pós-operatório. Nós vamos ter que retirar a sutura, muitas vezes o Vicryl demora muito para absorver, então além do incômodo, o risco de abscesso de sutura existe, e a cola funciona muito bem. Nós colocamos então um componente na cola na esclera, o outro componente da cola no dorso desse retalho do autotransplante conjuntival, e depois posicionamos sobre aquela região em que nós ressecamos o pterígio. Então é uma cirurgia bastante elegante, bastante rápida, o pós-operatório com pouca reação inflamatória. Então essa é a nossa técnica de rotina, seja para pterígios primários, seja para pterígios recidivados. O mesmo vale para tumores de conjuntiva ou tumores límbicos, como esse caso, em que nós também ressecamos e depois colamos um fragmento de conjuntiva autólogo, ao invés de suturar. Então, a cirurgia que acaba sendo bem mais rápida, mais confortável para o paciente e o pós-operatório bem mais tranquilo. Então, nesses minutos, nós relatamos alguns exemplos de várias cirurgias para doenças da superfície ocular. Muito obrigado pela atenção.